Nós já vimos então o base, o tela, o cadastro. Vamos observar agora uma janela que herda de o tela cadastro, né? O base, o tela cadastro. Vamos analisar a janela o pessoa, tá? Janela o pessoa, ela herda de tela cadastro, né? Então esses botões, a grid, Combo Box Campos, Edit Critério Rápido, Consulta e o Página Edits, tudo isso já está pronto nas janelas de onde ela está herdando, né? O que nós fizemos aqui foi construir essa área que está dentro do Página Edits, né? Colocamos esse panel, colocamos os edits, essa page control juntamente com as suas guias, tá? Vamos ver então como é que é o funcionamento aqui. Eu tenho aqui, olha, os procedimentos grid para edits, eu estou sobrescrevendo, limpar campos também estou sobrescrevendo, do inserido, do editado, do excluído, salvar, estou sobrescrevendo todos eles. Daí eu tenho aqui o exibir dados tipo pessoa, configurar layout tela e o popula combo estado civil. Esses são procedimentos dessa janela mesmo, né? 3 regiões, vamos começar aqui com a região controles de grid. Controles de grid eu tenho o grid contato keydown, né? Então é essa grid aqui, ó, grid contato. Se eu pressionar o enter, eu passo para uma nova célula. Tá? Então se eu tiver aqui na célula nome, pressionei enter, ele vai para e-mail, pressionei enter, vai para fone comercial e assim por diante, tá? Mesma coisa ocorre no grid endereço. Ok? Mesma implementação aí. Daí eu tenho aqui o cliente dataset contato. Aqui, ó. Cliente dataset contato. É com base nos dados desse cliente dataset que eu carrego aqui as informações nessa grid. E é com base nesse cliente dataset do endereço que eu carrego os dados nessa grid, né? Então, se eu, após o after edit aqui, ó, ele tem um campo persist, CDS contato, tem um campo persist, esse é um campo transiente, né? É que eu informo um sim para ele, ó, no after edit, para eu saber se esse registro ele deve subir para o servidor ou não, tá? Eu posso acessar uma pessoa já existente, essa pessoa pode ter aqui 8 contatos, por exemplo. Então eu adiciono um novo contato, clico em salvar. Cliquei em salvar, esses 9 contatos agora vão subir para o servidor? Não, apenas aquele último contato que eu inseri, né? Apenas ele vai ter um sim no persist. Se por acaso o usuário ele alterar um dos outros 8 contatos, então vão subir 2. Né? No momento dessa alteração, eu atribuo sim ao campo persist. Mesma coisa ocorre com o endereço, tá? Antes de excluir o contato e antes de excluir o endereço, eu verifico se o ID é maior que 0. Se for, eu chamo o método excluir do controller. Ok? Então eu excluo os dois, né? No caso aqui, eu excluo o registro no banco de dados diretamente, tá? Tanto para o contato como para o endereço, eu faço a mesma operação. Se eu clicar 2 vezes na grid, né, na grid principal, eu herdo o que tem no método que vem da janela Py e chamo o método configurar layout tela. O que é que faz o método configurar layout tela? Ele está aqui dentro de infra, né, e o que é que ele vai fazer? Ó? Page control dados pessoa é esse page control aqui, ó. Então ele vai ativar a página 0, que é essa primeira aqui. Se o status da tela for navegando nos edits, ele vai desabilitar o painel dados pessoa, vai desabilitar o painel contatos, vai desabilitar o painel endereço e vai desabilitar o painel dados base. Se não, né, se esse não for o status da tela, se eu estiver realmente alterando os dados,
daí ele habilita todo mundo, tá? Depois ele chama o método exibir dados tipo pessoa, tá logo aqui embaixo, ó. Se o tipo da pessoa for 0, ou seja, se for pessoa física, ele vai exibir os dados do painel pessoa física. Vamos observar que é isso mesmo, painel pessoa física, tá? Se for pessoa jurídica, ele exibe os dados do painel pessoa jurídica, né? Então, se for pessoa física, ele exibe os dados desse carinha aqui, ó. Se for pessoa física, os dados desse cara, e se for pessoa jurídica, esses dados aqui. Tá? Esse controle é realizado logo no início, né? Voltemos então lá para o final, onde nós estávamos. Aqui, ó, estava nesse grid double click. Daí eu tenho o método grid para edits, né? O que é que ele faz aqui, o método grid para edits? Ele verifica se o CDS grid está vazio, né? No caso, se não está vazio. Se ele não estiver vazio, ele pega o registro selecionado e carrega o objeto referente a esse registro selecionado para objeto VO. Caso o status da tela seja editando, ele faz um clone desse objeto que ele acabou de carregar aqui para o objeto old VO. Aí, esses dois objetos eles vão subir posteriormente para o servidor, tá? Se ele conseguiu criar o objeto, né, instanciar o objeto, então ele continua aqui, ó. Primeiramente os dados de pessoa, né? Ele vai pegando os dados que estão no objeto e vai passando para os edits, tá? Depois ele vem para tipo pessoa, né? Se for pessoa física, ele vai pegando os dados de pessoa física que está vinculado ao nosso objeto e vai jogando nos edits referentes à pessoa física, tá? Se for pessoa jurídica, ele vai pegando os dados de pessoa jurídica que está vinculado ao nosso objeto VO e vai jogando nos edits de pessoa jurídica aqui, ó. Depois disso ele passa para os contatos, né? Ele cria aqui, nós criamos um enumerator, ele vai pegar o enumerator da lista de contato que está vinculado ao nosso objeto, ele varre essa lista de contatos, né? E vai adicionando esses dados na grid de contatos, tá? A mesma coisa ele faz com os endereços, tá? Ele cria aí um enumerator, varre a lista de endereços e ele vai adicionando os dados no cliente dataset endereço, né? E essa grid ela vai estar vinculada a esse DS endereço, ó, e o DS endereço vai estar vinculado ao CDS endereço. Legal? Então quando eu adiciono alguma coisa nesse cliente dataset, ele automaticamente exibe os dados nessa grid. Lembrando que esse cliente dataset não tem nenhuma relação com o banco de dados, né? Ele não sabe que o banco de dados é MySQL, PostgreSQL, é um arquivo XML, não tem conhecimento disso, tá? Eu estou pegando objetos, né, e estou vinculando os dados desse objeto diretamente no cliente dataset. Tá? Como a grid está vinculada a um data source vinculado a ele, os dados aparecem aqui, ok? Mas aqui essa janela não tem nenhum conhecimento do banco de dados, tá? É uma aplicação em 3 camadas. Os dados estão descendo aqui do servidor para o cliente como objetos JSON, né? Para isso ficar bem claro, ok? Bom, então esse é o meu método aí, grid para edits, né? Com isso eu finalizo aqui a minha região controle de grid e posso subir aqui para a região infra. Na região infra, né, assim que o formulário é criado, eu já configuro o meu objeto grid VO, né? Quem vai ser o objeto que vai controlar essa grid aqui? É um objeto do tipo tPessoaVO. Quem é o meu objeto controller? É o tPessoaController. Tá? Depois que eu faço isso, eu herdo, né, do form create das janelas py aí, tá? Chamo o método populaCombo estado civil, né? Esse método ele foi criado para essa janela, para que esse combo aqui do estado civil, olha, que é um combo box, é umtlabeled dblookup combo box, tá? Para que ele seja populado com os estados civis, né? Isso eu imagino que ocorreu apenas nessa janela,
tá? Esse tipo de procedimento aqui. Nas outras janelas nós preferimos colocar sempre o editzinho com o F1 para que o usuário ele pesquise pelo estado civil e depois apareça o ID e o nome, aí no caso do estado civil apareceria aqui, né? Aqui está sendo usado um DB Lookup Combo Box, mas foi usado, pelo que eu me lembro, apenas nessa janela aí, né? Nas demais janelas do ERP nós não utilizamos esse tipo de recurso, tá? Então depois que eu populo como estado civil, eu chamo o Get Notification Service, né? Informando aí que houve uma alteração. Não seria nem informando que houve uma alteração, né? Esse Get Notification Service é para que esse componente ele fique ciente que se houver alterações no formulário lá do estado civil, que essas alterações elas sejam automaticamente informadas nesse combo box, tá? Como assim? Vamos executar aqui para você entender melhor. Vamos ver se está funcionando isso. Vou entrar aqui em pessoa, F2, estado civil, solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado, outro testando. Daí eu vou entrar no estado civil, que são esses daí, e vou inserir um novo estado civil aqui. Ao retornar para a pessoa, ele já aparece automaticamente aqui, ó. Legal? Não precisei sair, fechar o formulário da pessoa, nada disso, né? Então com aquele Get Notification Service, ele automaticamente consegue descobrir os novos registros, né? Isso está sendo controlado através dessa unit aqui, ó, Notification Service, tá? Que também está em comum, porque é utilizada por todos os módulos da aplicação cliente, né? Você pode abrir essa unit e observar como é que ela funciona. Legal? Bom, retornando aqui, eu tenho o método formDestroy, né, o destrutor. Aqui eu fiz a subscrição, né? E quando eu destruo a janela, eu me inscrevo aqui, né, como se eu tivesse inscrito o formulário, né, para ele ser notificado por alterações, e aqui eu realizo a desinscrição. Daí eu tenho o método limpar campos, né, ele herda o que já existe lá no formulário pai, né, ele procura por aqueles campos mais padrões e já limpa. E aqui eu tenho mais alguns, né? Eu seto aí o combo box do tipo de pessoa para 0, radiogrupo do sexo para -1 e limpo os clientes dataset, o cliente dataset do contato e o cliente dataset do endereço. E além disso, eu limpo todos esses checkboxes aqui, ó, que estão dentro desse componente, é o componente do GDI Checklist Box, tá? Perfeito. Daí eu tenho aqui o combo box tipo pessoa change, né? Então se eu alterar aqui de física para jurídica, jurídica para física, ele vai alternando a visualização entre essas duas guias aqui. O configurar layout tela nós já vimos, o exibir dados do tipo de pessoa nós já vimos, e o popula combo box estado civil, né? Como é que ele faz para popular aquele combo box? Ó? Ele chama o método configura CDS from VO, passando o cliente dataset do estado civil e o objeto, né? No caso a classe T estado civil VO, tá? Daí ele seta o dataset do estado civil controller para esse cliente dataset estado civil, e ele realiza uma consulta passando o filtro ID maior que 0, né? Daí ele configura o list field e o key field do lookup combo box, que é esse cara aqui. Assim termina a minha região infra. E aqui eu tenho a minha região controle CRUD agora, né? Onde eu tenho os métodos
do inserir, do editar, do excluir e do salvar. O que ocorre no método do inserir? Eu primeiro faço a verificação, né, da janela pai. Tá? Se o retorno aqui for verdadeiro, né, então eu seto o ID do tipo pessoa para 0, ponho o foco no edit nome, habilito o combo box do tipo de pessoa e já chamo o método exibir dados do tipo de pessoa. Tá? No método do editar, eu efetuo primeiramente o que existe na janela pai. Né? Se o resultado for verdadeiro, eu seto o foco no edit nome e habilito o combo box do tipo de pessoa. No do excluir, também realizo o método, né? Eu chamo o método da janela pai. Se o resultado for true, né? Já estou fazendo o teste diretamente aqui, então eu chamo o método excluir do pessoa controller. Tá? Finalmente eu tenho o do salvar, né? Antes de eu efetuar a chamada do método na janela pai, eu faço algumas verificações aqui. Ó. Eu verifico se o nome está preenchido, se não, eu informo que deve ser preenchido, foco o edit nome e saio do método. Mesma coisa eu faço aqui para o edit do CPF, o edit do nome da mãe, né, para o edit do CNPJ. Tá? Então eu faço essas verificações anteriormente aí. Né? Se houver algum problema nessas minhas validações, eu saio do método. Caso todas passem, né, eu verifico, eu executo o método na janela pai. Se o resultado for verdadeiro, eu instancio o objeto VO, caso ele não tenha sido ainda instanciado. E aí eu saio atribuindo, olha, os dados que estão nos edits para o objeto VO. Tá? Depois, os dados de pessoa física para o objeto pessoa física vinculado ao objeto VO. Né? Os dados de pessoa jurídica para o objeto pessoa jurídica vinculado ao objeto VO. Isso se for pessoa jurídica, né? Que vai acontecer isso ou isso aqui, um ou outro, né? Depois, eu vou fazer um laço no cliente dataset do contato. Daí eu vou verificar se o campo persiste é igual a sim ou se o ID é igual a 0, né? Porque se o ID for igual a 0 é porque o usuário ele acabou de inserir um novo contato, tá? Daí eu armazeno os dados no contato, tá? E eu adiciono esse contato na lista de contatos que está vinculada ao meu objeto VO. Veja que esse contato ele foi criado logo aqui no início, ó, tá? Mesma coisa eu vou fazer com os endereços. Ok? No final das contas, né, eu verifico se o status da tela está se for inserindo, né, ST inserindo, status inserindo, eu chamo o método insere do controller, né, passando o objeto pessoa. Se o status for editando, eu verifico se o objeto antigo é diferente do objeto novo. Se eles forem diferentes, eu chamo o método altera, né, passando o objeto VO e o objeto old VO. Se os objetos não forem diferentes, é porque nenhum dado foi alterado. Então eu apenas informo para o usuário que nenhum dado foi alterado, tá? Então assim que eu vou construindo as minhas janelas, né, herdando aí diversas características já das janelas pai, né, o base, o tela cadastro.